Está no ar o seu Bola na Rede, o seu programa feito para você com muito carinho. E assunto aqui não falta, a gente tem que falar do Atlético que já está na Venezuela, isso mesmo. E tem muito problema para o jogo da Sul-Americana. O Atlético tem enfrentado aí uma maratona de jogos. E Cuca deixou algumas peças fora e também tem problema. Alguns jogadores também são desfalques. Pelo lado do Cruzeiro, quinta-feira, encara o Palestino lá no Chile. E o que o Léo Jardim fez? Está descansando a turma. O pessoal do Cruzeiro tem corrido demais. Está uma coisa absurda. Por isso está todo mundo muito cansado. E a gente teve rodada fechando a rodada do Brasileirão, que não foi boa para o Galo. O Bahia venceu, ultrapassou o Galo. E o Galo, claro, eu acredito que isso é provisório, está no Z4. Tudo isso e muito mais, tem muito assunto para a gente falar. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV, canal 513 e ainda na Valinet, no canal 159. Também no youtube.com/canal TVH. Você participa também com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 31996802910. Do lado do Galo, o Atlético tem esse compromisso contra o Caracas e acredito que a vitória coloca o Atlético isolado na liderança do grupo e o Atlético tem condição de almejar essa vitória, mesmo com esse tanto de desfalque aí, 9 desfalques, tem desfalque que não é nem do time titular, é Juventude, mas você não tem Arana, não tem Hulk, não tem o Scarpa, ou seja, o Atlético não vai ter a força. Ainda assim, eu acredito que o Atlético tem condição. Pelo lado do Cruzeiro, o Léo Jardim, e esse vai ser um tema que nós vamos debater muito aqui no Bola na Rede. Ele está preservando alguns titulares porque a turma está cansada. Claro, eu acho que estava faltando uma devida preparação, a preparação mudou, exigência na sequência de jogos para alguns atletas, com isso ele tem que poupar. E aí eu vou deixar uma pergunta para você, torcedor do Cruzeiro, e vou perguntar daqui a pouco para a nossa bancada. Cruzeiro tem que entender, Sul-Americana já é passado. Então, Sul-Americana agora é laboratório? Eu vou fazer teste para focar principalmente no brasileiro? Eu quero te ouvir. E começando com ele, esse penteado, olha lá, Elvis Presley, é o nosso Elvis. Ele é músico e dos bons, mas toca nos horários que não ajuda muito não. Tem que tocar um pouquinho mais cedo, Emerson Jorge, nosso produtor de conteúdo, é músico, é baixista, o homem é multi. Eu quero ver a agenda, eu vou lá prestigiar, hein? Vamos no show da Tomahawk. Exatamente. Esse topete lá, onde é que você viu o topete lá, Elvis? Não, tem ela, não tá não? Vocês estão me salvando, né? Esse aí, lá, não. nem Aqui. da Shopee, tá baixinho, tá baixinho, não, tá baixinho. mas tá. Ainda Aqui. tá baixinho. Doido. Elvis dos anos 2000. Seja Ainda tá bem-vindo, baixinho. Emerson. Boa tarde, Júlio. Tem show Boa tarde, quando? Alves e o Beto. Final de semana temos 3 shows. Sexta temos 2. Tem até um no underground aqui. Do outro lado da rua, né? A Cris já ouviu, já tá querendo pular e querendo ingresso. Aqui. Olha lá, as ingressos. Fala. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar. Tem na Moca Cervejaria e tem... Não, então você vai passar essa agenda. Tem mais um aí. senão Tá Tem o faltando show esse também de lá cabeça. do Galo, lá em Mirassol, vai ter um show também. se Também, Deus aí. quiser. Esse é o Beto, ele complementa a agenda. Você vai anotar essa Que agenda seja, passar depois agora? nós vamos passar com Rapidinho. Cruzeiro tem que esquecer a Sul-Americana? Sim ou não? Difícil, hein? Não, Eu acho então que já vai pro Verso. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Eu Verso, que alegria te receber aqui. Júnior, Tudo prazer. tranquilo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui mais uma vez, respondendo a pergunta aí sobre o Cruzeiro. Não. Olha a eficiência, eu nem perguntei, já está Tá respondendo. vendo? Concluindo aí a sua pergunta em cima do Emerson, Gente que não responde, né? time grande que disputa campeonato tem que disputar Com tudo pra investimento ganhar, amigo. absurdo, com né, investimento que tem, um plantel complicado. grande, o pagamento em dia e etc. Tem que colocar todo mundo para jogar, tem que buscar. O Cruzeiro perdeu, agora ele tem que recuperar de qualquer maneira, amigo, porque um time do porte do Cruzeiro, do porte do Atlético, tem que querer ganhar. E essa vontade é o que o torcedor quer. E agora pra mim, ele- muda a pergunta pra mim, pelo amor de Deus. Essa aí eu não quero responder, não. Não, eu vou te falar. Muda. Ele chega tumultuando, chega atrasado. Hoje não, ontem. Chega atrasado, Atrasado chega não, interrompendo esqueci. o almoço. Saiu do Esquecido. restaurante sem pagar a conta, ligaram aqui. Tá Ô doido. moça, daí que tem um rapaz, um barbichinha, saiu daqui sem pagar, vieram cobrar aqui na TV ontem. Caloteiro. Beto Guerra. Agora, o seja Júnior bem-vindo. Brasil fica aí pedindo pra gente falar rápido, porque também o comentário dele, 10 minutos Tá, de comentário, mas tá lógico. parecendo o mestre Afonso Alberto, Ele- comentário, tá ele louco.
interrompe tudo. Ele não deixa falar, já Comentário longo. Interrompeu o Jaime, interrompeu o Verso, interrompeu a Cris na hora que ela pediu o ingresso e me interrompeu. Aí não tem jeito, não. Bloco de apresentação. Ô, Beto Guerra, você está tumultuando demais, você chegou tumultuando muito. É o seguinte, esses desfalques do Galo vão fazer falta ou não? Beleza, esse foi Beto Guerra, vamos começar falando. É o tempo que deu para responder aqui. É o que sobrou, né? Vai lá, Ô, Júlio, falando rápido aqui, o Caracas é horroroso. O Atlético, com os desfalques que tem, ele tem obrigação de vencer o Caracas. O Caracas, no último jogo dele, ele perdeu em casa, no Campeonato Venezuelano, por 4-1. O adversário dele teve um jogador expulso no primeiro tempo. E 3 derrotas, 4-1, com 1 a menos. Gente, o Atlético não venceu o Caracas com os desfalques aí, esquece, né? E já aproveitar, mandar um abraço para o Afonso Alberto, grande Afonso. Mestre. Grande, ele é um cara extraordinário. Vamos começar agora falando do Cruzeiro, que na quinta-feira vai até Coquimbo, no Chile, para enfrentar o Palestino pela Sul-Americana. Precisa ganhar, se quiser ainda sonhar, porque a situação não está boa. O Cruzeiro já perdeu os seus jogos e a pressão está grande para cima do técnico Léo Jardim. E ele fala de preservar alguns jogadores nesse jogo. Vamos ouvir o que o Léo Jardim falou sobre isso? Com certeza que neste momento a dinâmica está a ser diferente. Com certeza temos um jogo agora para a Sul-Americana, que com certeza também é um jogo importante, mas também temos jogadores fora que querem jogar, não é? Querem jogar e estão preparados para jogar. Porventura vamos ter que fazer mais algumas alterações, porque eu vi hoje algum cansaço já naquele 11 que tive durante estes 3 jogos. É uma oportunidade para mostrarem que realmente têm lugar neste elenco do Cruzeiro e têm capacidades para desenvolver o trabalho que todos nós queremos, quer a direção, quer o treinador, quer os próprios adeptos. Eu vou te perguntar se o Beto não atrapalhar. Porque na hora que eu vou começar a te perguntar, o Beto já vai fazer aquele fuzuê todo, tá parecendo um rap show. Quero mandar o Beto um abraço não vai querer Rap Show. atrapalhar agora, Tá fazendo um tumulto danado. A pergunta que eu vou te fazer, mas só é o seguinte. O elenco do Cruzeiro está mostrando que é curto, tem pouca qualidade e vinha mal preparado fisicamente. Tanto que está abrindo o bico. E eu vou te falar, e tem jogador ali que eu já nem sei se está mal preparado fisicamente. Porque para mim, o cara quando veio, bate palma, grande contratação, o Wallace. E o Wallace entra numa falta de... Parece aqueles meninos com barriga d'água. Não é possível não. Você vai no interior, tem aqueles meninos, aquela coisa, daquela dificuldade. Não é possível um cara do porte dele, um cara com um currículo como ele tem, ele entrar daquele jeito num jogo. Então assim, tudo isso está pegando contra o Cruzeiro e o Léo vira e fala, eu tenho poucos aqui na mão, em boa condição para resolver um jogo. Eu vou ter que preservar esses caras, ou não é isso? Eu acho que é isso. Foi a pergunta do início do programa que você fez. Eu acho que o Cruzeiro, infelizmente, no ponto que chegou, vai ter que preservar e vai virar uma aposta, né? Vai ser um laboratório, igual você mesmo disse. E o Cruzeiro vai precisar rodar esse elenco que já não está entregando nada, nenhum deles, né? Na grande maioria. E depois que achou um modo de jogo, né, achou uma forma de jogar, vai ter que apostar nessa forma de jogar e vai ter que descansar esses caras que foram os únicos que, né, esboçaram alguma coisa com a vitória sobre o Bahia e o empate contra o São Paulo. Eu vejo o seguinte, o Cruzeiro, a gente conversava hoje, falava com o Arthur, tem juventude. Então tem jogador que está fresco no sentido de gás, que tem condição. Vamos pegar aí o Rodriguinho e o Marquinhos. São jogadores que poderiam fazer alguma diferença, mas tem sido, para mim, muito mal aproveitados. Você acha que é por aí uma oportunidade para essa turma? O que tem que ser feito no momento que você pode estar dando adeus a uma competição? Porque eu entendo perfeitamente o que você falou. A equipe ela tem que lutar por todos, mas o técnico analisa e fala friamente, como ele já disse sobre a dificuldade do elenco. Falou, para jogar todas eu não consigo. Ele está analisando friamente. Então hoje, se abandonar a Sul-Americana, abandonar entre aspas, tem que ser sempre com dignidade, com vontade, para mim eu não vejo que é problema não. Ô Júnior, a gente às vezes vê essa garotada que está tendo uma oportunidade agora, é uma oportunidade de ouro. Eles podem mostrar muito mais trabalho do que a rapaziada que estava lá em cima, quietinho, a exemplo do Wallace e outros mais. Então é preciso colocar essa turma, chamar a atenção, mas a gente teve um problema com o quê? Com falta de preparo físico, tanto que mandaram o preparador embora. O Cruzeiro teve quase 40 dias para treinar, para montar um grupo e até hoje, na realidade, não tem um grupo. Eu vi Cruzeiro e Bahia, foi um grande espetáculo, o time correu demais, de repente, no último jogo o pessoal fala, faltou preparo físico. Meu Deus do céu, um jogador de futebol jovem
com salário em dia, com alimentação de primeira, com todo o preparo psicológico, se esse cara não tem condição para correr 2, 3, 4 partidas, como os demais jogadores corriam antes, pode parar, né, amigo? Pode mudar de profissão. Eu agora quero foco ali, viu, Geraldo, ali no Beto Guerra, porque ele deu uma piscadinha para mim, a lá Davidson. Dá lá de novo. De novo aí, Beto, vai lá. A lá Davinho. Ah lá! Contra o Bragantino, o técnico Léo Jardim teve problema na lateral direita. Problema? Nossa, só desse tamanho problema. E Fagner e William sentiram desconforto muscular no jogo contra o Bahia, foram poupados e estão sendo reavaliados. São dúvidas até para o jogo aí contra o Palestino. Fica essa questão, quem pode ser a solução na lateral direita? Para mim existe, é o Romero, o cara que você tem que improvisar. E aí, Beto, eu te pergunto duas coisas. Uma, você não tendo um cara, você não tendo os dois da lateral, aí você tem que improvisar um zagueiro que é uma lástima, aí você tem que tirar o cara do meio de campo. Aí eu te pergunto o seguinte, não é melhor fechar a base? Porque se a base não tem um lateral direito para servir num momento desse, fecha a base. Porque não tem lógica. Você pega, não tem os dois. O que improvisa é uma lástima. Você vai descobrir um santo para vestir o outro. Então, sem lateral, não funciona. Existe isso. E a base do Cruzeiro não é ruim como a base do Atlético é, pelo menos hoje, né? A base do Atlético é muito fraca, principalmente sub-20. A do Cruzeiro eu não sei se tem um lateral direito bom aí na base para poder chegar. É um jogo muito importante. Se o Cruzeiro perder para o Palestino, que eu até vi aqui que é o vice-líder lá do Chilenão, ele pode estar praticamente fora, eliminado da competição. Então acho muito difícil o treinador numa hora dessa também botar um garoto, um jogo fora de casa, decisivo. Eu acho que vai acabar talvez colocando o Romero. E aí, nosso querido português aí, o Leonardo Jardim, é o Wallace mais 10, hein? Olha, mas a base, assim, você não pode, primeiro, menosprezar tanto a base, porque numa hora dessa, ainda mais se a competição já não é vista como grande foco, pô, vem da base, pô, o menino. E o Cruzeiro visita o Santos pelo Brasileiro Sub-20 e 4 jogadores titulares da equipe não viajaram para o duelo e ficaram na toca para treinar com o elenco. São eles, o zagueiro Janderson, lateral esquerdo o Cauã, o volante Murilo e o atacante Kaique Kenji, que merece ser aproveitado, precisa ser olhado com mais carinho. Então, muitos desses jogadores serão poupados. Será que ele vai dar oportunidade? Você pensa assim, né, Alverso? Você do da sua experiência, eu vejo o seguinte, aqui, tanto Cruzeiro, Atlético, América menos, as oportunidades passam toda semana, todo mês, todo campeonato, e eles não põem, ficam, não é a hora certa, não pode quebrar o menino, então nunca é a hora certa. Esse é o grande problema. Eu disse no programa aqui outro dia, que normalmente quando coloca essa garotada, coloca no momento de fogueira. E é importante fazer o lançamento dessa meninada no momento certo. Eu acho que um garoto que está treinando todos os dias, que disputa os jogos do Sub-20, etc., e de repente, na hora que precisa, ele não vai entrar, então você está errado. Ou o treinador, ou a base que foi montada errada, viu, Júnior? Tá aí, você está ouvindo a voz da experiência. E você, o que faria? O Romero? Qual a sua solução? Qual o caminho? Porque essa lateral direita, o Fagner, ele entrou bem. E é um problema, é uma realidade. Fez falta demais, né? Fez falta demais, mas assim, aí em bola, aí você vai pôr o Wallace no meio, fica difícil, né? Teria que levar o Romero para a direita e colocar o Wallace ali, né? Que não tá que é um problema, né? Que não estreou ainda pelo Cruzeiro. A verdade é essa. A solução tá aí. A realidade, a solução é que você poderia colocar o Wallace um pouquinho ali perto do Jardim, né? Sabe onde que é? De reserva. A verdade é que o teste deveria ser feito com o Romero na direita e não com o Jonathan Jesus, né? Mas nos treinamentos, quem sabe é o professor. Mas o Cauã Prats é uma joia da base do Cruzeiro. Eu acho que ele foi campeão, né, com a seleção agora, ele deveria ter uma oportunidade também. Acho que ele tinha que pelo menos ficar no banco e entrar no segundo tempo, caso não dê certo com o Romero ali na direita. Né? E o Wallace tendo que fazer aquela proteção. Ele seria improvisado, porque ele é do lado esquerdo, né? Ele seria improvisado, mas tem muito jogador que tem essa versatilidade, tem essa capacidade. E vou te falar, eu prefiro improvisar um menino do que do jeito que está lá, sofrido, como foi com o Jonathan. Né? A gente vai para o intervalo rapidinho. E você, se você fosse Léo Jardim, qual time você escalaria contra o Palestino? Mande sua mensagem para cá, mande para o nosso WhatsApp, 31996802910. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos de volta com Bola na Rede. Esse Bola na Rede que é feito com muito carinho para você. E tem mensagem dos nossos telespec. Vamos lá, aqui na tela, o Paulinho. Boa tarde a todos. O Atlético venceu, mas não jogou bem. Eu estou muito preocupado com o Atlético, que não está jogando nada. Paulinho, nesse momento a vitória tem que ser valorizada. Está aqui o Wagner, boa tarde. O técnico do Cruzeiro tem que cair. O Wagner é objetivo, tá certo, Wagner? Márcia Ferreira, boa tarde. Acompanha o Beto Guerra desde a pandemia. Sempre bom vê-lo na ativa. Ô, Márcia, muito legal você estar aqui, está prestigiando o Beto Guerra. O Beto Guerra é bom muito antes da pandemia. Ele faz raiva na gente já tem muito tempo. E aqui, ó, falando, aproveitando, olha que show, olha que show. Beto Guerra. Olha a qualidade dessa camisa que veio da Buy for Men. Olha a qualidade. Essa aqui eu vou te falar. Tá todo mundo aqui no estúdio pirado, querendo saber como que faz para ganhar. Sorteio é sexta-feira, Buy for Men. É fabricação própria lá de Divinópolis. Tá caindo tudo aqui no estúdio porque tá todo mundo querendo. Cadê o Zap? Cadê o Zap? Você tá ouvindo isso? O povo doido para pegar o Zap. Essa camisa aqui pirou todo mundo. Então você vai mandar um Zap dizendo: eu quero ganhar a camisa Buy for Men. Sorteio sexta-feira. Pode mandar a sua mensagem falando o que você quiser e dizendo que quer ganhar. Tem o Instagram Buy for Men Varejo. Ela é maravilhosa, um tecido de qualidade. Top. E você conhece a fábrica? É, a gente anuncia lá e é qualidade absurda, muito top. O site com desconto. E eu sempre falo, pessoal, quiser aproveitar o cupom aí, o Galo 13 da Web Rádio Galo, aproveita lá. Repete aí então. Galo 13, aproveita lá o descontaço e o site é top, compra lá as camisas da Buy for Men Camisaria. Quanto que é o desconto? Tem que olhar no site. Todas as camisas estão com promoção. Todas lá, têm, então só jogar o cupom. Praticamente todas estão com promoção. Descontaço lá, o site é muito top. Gente, o Beto Guerra, ele é informal, por isso que ele não está com essa camisa, mas ele está participando aqui do sorteio. E seguindo o nosso Bola na Rede. Próximo eu vou vir com a camisa da Buy for Men. Boa, gostei. Agora eu senti firmeza, porque o Beto é um cara que já tocou na noite, então é aquele, como é que falava? Era aqueles cantores antigos que animavam os bailes. Não, pior é a Cris falando que é melhor que essa. Pelo amor de Deus, tem que trocar esses câmera guelda aqui. Esse pessoal tá tumultuando demais, te fazendo raiva, viu, Beto? Vamos falar do Galo agora. Vamos falar do Atlético, que enfrenta o Caracas pela Sul-Americana. E o Cuca já havia falado em entrevista que queria poupar alguns jogadores para o jogo de amanhã. Isso mesmo, amanhã. Então tem muita gente que está no DM. Tem o Hulk para aprimorar a forma física, o Scarpa aqui acompanhando o nascimento do filho, o Igor Gomes, fratura no dedo da mão e outros estão fora. Tem Arana e tem uma meninada também que está fora. Eu acho que no total são 9 jogadores de fora. Vamos acompanhar aqui os que estão relacionados. O Everson Delfim, Robert Alonso, o Roman, Rabelo, Lianco, Rômulo, Vitor Hugo, Caio, Natanael, Rony, o Pedro Ataíde, João Marcelo, Coelho, o Zé Felipe, Patrick, Menino Fausto, o Cauã, Bernard, o Saraiva e o Rubens. Saraiva? É, Saraiva. Aqui, dá para encarar com essa turma que tá aí? Não, eu só não sei se o Cuca vai poupar mais jogadores, porque tem vários fora aí, né? Scarpa, Nascimento do Filho, Hulk, questão de carga lá de condicionamento também, né? Físico. Igor Gomes teve uma lesão no dedinho e tudo, então tem o Arana fora, aí tem aqueles Jonas Santos e tudo. Não sei se ele vai poupar, porque nem tem muito elenco para ficar poupando não, mas dá para fazer um time forte, um time bom para vencer o Caracas tranquilamente. A questão é que tem uma sequência, né? Sábado tem Mirassol, se eu não me engano, terça já tem o Maringá, Copa do Brasil. Então, será que nesse jogo ele vai poupar alguns aí, visando essa sequência? Guarda isso aí, da sequência você guarda, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Você está meio ansioso e tal. Aí eu vou te perguntar, Verso, o Cuca já havia dito, depois do jogo contra o Botafogo, dessa necessidade, que vai girar, isso aí que o Beto já antecipou. Mas é algo que eu escuto na rua, escuto os companheiros falando, o elenco está curto. Só que não tem jeito. Você vai ter que ir com esse elenco curto até a janela abrir. E será que vai vir um pacotão? Vão vir 10? Não vai ser tanto assim. Ô Júnior, tem um pacotão de meninos que está subindo aí,
que o Atlético está dando oportunidade, eu acho que isso é importante. O Atlético contra o Caracas, ele tem tudo para ganhar, com a meninada ou com o pessoal de cima. Mas o que mais me surpreendeu nessa brincadeira toda é a falta do Índio. O garoto outro dia colocou a mão na bola, de repente é levado para um jogo em Santos e dessa vez agora ele não foi relacionado porque foi para balada, amigo, não apareceu para treinar no fim de semana. Isso eu acho um absurdo, é a hora da diretoria do Atlético chamar o garoto, conversar, falar, meu filho, se você quer ter um futuro como atleta, como jogador de futebol, você tem que ser mais responsável. É isso que tem que fazer com a garotada hoje, porque você pega Neymar, Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká e outros mais, os caras estouraram garotos. Então você não tem que ficar passando muita mão na cabeça, não. Dá a responsabilidade, fala, meu filho, vai, joga. Você lembra o que o Luxemburgo fez com um zagueiro do Cruzeiro? Você escolhe a fralda, você escolhe a camisa para jogar. Faça isso com a garotada que eles vão dar resultado. É preciso investir na garotada da base se a torcida quer realmente ter grandes jogadores que vestem a camisa do clube com o coração, que são meninos que vieram e foram formados na base. Ô Emerson, no momento desse que a oportunidade aparece para esses meninos, aí o Elvésio lembrou do Luxemburgo, eu lembrei de uma história dele que foi famosa, rodou em todos os jornais, com certeza vocês lembram, o Luxemburgo no treino dando uma dura no filho do Joãozinho pai, bailarino da toca, e o outro Joãozinho, que ele viu, meu filho, você comeu aí 2 sacos de cimento? O que está acontecendo? Eu estava numa vida que não era condizente com a de um profissional. E aí o Elvésio traz, por exemplo, essa notícia do Índio e tal, essa necessidade que hoje o cara tem que ser profissional. Se ele não for e não souber e não tiver a visão da oportunidade, ele dança, porque a oportunidade é muito rápida no futebol, aquilo que a gente está falando surge quando você menos espera. A gente já viu situação aí, primeiro e segundo goleiro, que você nem imagina, aí o terceiro vai aparecer. E aí, que recado que você manda? Olho no olho, fala ali para ele. E quantos queriam essa oportunidade, né, Índio? Quantos queriam essa oportunidade? Ficou feio, né? Essa história de sair da concentração, mora na cidade do Galo, né? Se eu não me engano. E não aparecer para o treino, era para estar em Caracas, era para estar reforçando o elenco no momento que o Cuca precisa. E ficou muito feio, que sirva de exemplo, né? Para que ele não repita e para os outros também, né? E essa oportunidade, ela aparece de uma hora para outra, como você diz, e são para muito poucos, né? Quase nenhum tem essa oportunidade, que fica de exemplo aí. O futebol mineiro, não só o mineiro, não, o brasileiro, mas o Cruzeiro e o Atlético estão precisando muito da base e o Índio vacilou nessa, que sirva de exemplo. Tá certo. E uma reclamação do Cuca e da Massa sobre esse elenco curto, isso que a gente acabou de falar. E olha, para Atlético e Cruzeiro é muito similar o que as duas equipes vão passar nos próximos 16 dias. O Galo terá 5 partidas seguidas como visitante. Nesse período, para esses jogos, o Atlético vai viajar 16 mil quilômetros, além do desgaste dos jogos. É uma quantidade elevada de viagens que prejudica ainda mais. Agora sim, Beto Guerra, você pode falar sobre essa sequência, sobre as viagens. Você que é um homem viajado, conhece o interior de Minas como poucos, conhece o Brasil, conhece o mundo, já tocou no Equador, no Chile, na Argentina e até na Bolívia, com aqueles bolivianos muito doidos que você andava com eles. O male chega em Contagem. Mas, cara, eu acho que primeiro que é aquela questão, sequência de jogos fora de casa, né? E esses 3 próximos, por exemplo, já é um jogo de Sul-Americana, que é importante o Atlético vencer, ir a 7 pontos, porque depois nos últimos 3 jogos vão ser 2 em casa, ficar mais tranquilo para classificar, né? Nesse grupo fraquíssimo que o Atlético pegou, graças a Deus. Depois você tem um Mirassol que tá bem, não engano, achando que vai chegar lá e vai ganhar tranquilo, porque o Mirassol tá bem, goleou o Grêmio, é o segundo time que mais finaliza no Brasileiro, né, perdendo só pro Atlético, então vai ser um jogo duríssimo. Depois tem o Maringá, que foi finalista lá no Campeonato Paranaense, né, lá do Paraná, e é um time bom, então não vai ser fácil. Então o Atlético vai ter uma sequência de viagens, sequência de jogos complicado, para depois tem uma sequência de 6 em casa, né? Tem o clássico aí em Belo Horizonte, não sabe se vai ser torcida dividida ou não, mas o Atlético tem que passar bem por esses 5 jogos fora de casa aí. 2 de Sul-Americana, né? 2 de Copa do Brasil e Brasileiro. O Atlético precisa passar bem por essa provação aí de jogos, né? Acho que são 2 do Brasileiro, na verdade.
Um da Sul-Americana e 2 da Copa do Brasil. Eu confundi tudo, gente. Você entendeu? Eu tô São muito 5 louco, jogos eu confundi em tudo aqui. sequência. Eu tô muito Maringá, louco. Mirassol, o Atlético tem que ir, tem que atropelar e tem condição. E um detalhe agora que acredito que vocês acompanharam também, até conversei muito com o Beto, vários companheiros, até o próprio Rap Show, eles falaram sobre a questão envolvendo o Júnior Santos, que na verdade teria as informações chegado para a diretoria, não contrata porque tem alguns problemas e tal, e o valor mais de 40 milhões, um valor alto pelo jogador, e a diretoria acabou bancando. Então muita gente colocou essa situação como a diretoria tendo ignorado as orientações que recebeu do DM, do SIGA, de tudo, sobre os números, dizendo que era um jogador que tinha uma certa fragilidade e passa muito também porque ele não fez a base devidamente. E aí, com isso, o jogador acaba sendo um pouco mais propenso a contusões. O Atlético soltou uma nota e... vai ter aqui então, vamos colocar aqui. O Arthur é um espetáculo, está aqui a nota oficial sobre o Júnior Santos. O Atlético esclarece que todas as contratações, o DM realiza exames necessários, fornece à diretoria as informações das partes clínicas, físicas dos atletas e a decisão da contratação ou não é tomada com base nessas informações em outros aspectos que não competem ao departamento médico. Claro, concordo. No caso do Júnior Santos, seguimos o mesmo protocolo e, obviamente, a acusação de veto não procede. Então, assim, é da mesma forma que isso acontece quando um treinador tem um jogador que está já no limite de ter uma contusão, fazem um CK, fazem aqueles exames de termo-calor, vai pegar, vai medir ali, está quente, ele pode estourar, mas o técnico às vezes banca para correr o risco. Da mesma forma, a diretoria, eu acho que é um direito de contratar. E, claro, quando você olha idade, valor, tudo isso, só que o seguinte, depois do leite derramado a gente vir falar, porque todo mundo, quando contratou o artilheiro da Libertadores, bateu palmo. E aí, Emerson? E no momento que o Atlético precisava anunciar, né, uma contratação, né? Quando o Júnior Santos foi anunciado, mas é delicado, né? Um momento delicado porque, como não deu certo da forma como era esperado, né? Ele está fora muito mais tempo do que jogando, complica para o lado da diretoria, né? Que bancou e agora não tem o que fazer, né? Está sem o jogador, né, Júnior? Você teria contratado? Sim, de olho fechado. Porque o Júnior Santos teve a contusão dele no ano passado, mas jogou muito futebol. Foi um jogador estritamente decisivo, levou muitas glórias ao glorioso Botafogo e ajudou realmente na conquista. O que o pessoal às vezes critica a diretoria, critica o treinador, mas o Atlético tem o SIGA, que faz o levantamento da vida completa de todos os atletas para depois passar para que seja tomada a decisão. Então, se a decisão de contratá-lo foi boa, eu acho que sim. Se for, errou todo mundo. Faltou só a parte do jogador que acabou estourando depois e não trazendo essa alegria para a torcida atleticana. Roberto, mas isso também tem um lado imprevisível. Eu estou defendendo nesse aspecto aqui o clube porque eu teria contratado o jogador. Um exemplo, o Wallace. Sim, o Wallace, até em conversa, quando a gente está na rua, o torcedor chega para falar, fala, cara, é um jogador interessantíssimo, como é que você vai ignorar? E aí? Pois é, até a informação que o Frossá trouxe é que, na verdade, assim, que foi meio que sinalizado ali para a diretoria que tinha um risco. E o Atlético correu o risco, isso acontece, é normal, né? Mas ele nem é um jogador que se lesionou muito assim na carreira, porque teve uma lesão grave no último ano, né? Ficou um tempo parado aí, lá no Botafogo. Para mim, a questão do Júnior Santos que eu falei na época, né? Agora que é ser profeta do acontecido, porque ele tá mal, não tá nem jogando, é que eu achei o valor meio exagerado. 8 milhões, jogador acima de 30 anos, que é um bom jogador, foi artilheiro da Libertadores ano passado, mas não é craque, tudo para 8 milhões de dólares, eu acho que o valor ficou um pouco exagerado aí que o Atlético pagou nesse jogador, mas pode ainda dar certo, não é porque não deu certo nos primeiros meses que já deu errado, já acabou, não, ele pode vingar, pode dar certo ainda, mas o Atlético tem que fazer um trabalho com ele para ele firmar o pé e começar a jogar, né, porque não adianta só ficar no DM, né. Gostei. Vamos lembrar também o Dudu, que o Cruzeiro contratou, que também estava parado aí um período. Torcida do Galo, mesmo com esses desfalques, o Galo é favorito pela Sul-Americana. Mande a mensagem aqui pra gente pelo zap 996802910 e não se esqueça, tem essa camisa maravilhosa da Buy For Me. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.
voltando, cheio de malemolência, o seu Bola na Rede. Eu espero de coração que você se torne nosso sócio cativo, presente aqui com a gente de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Aguarda aí, em maio tem novidade, tem coisa legal pra gente. Aguarda aí, maio tá chegando. E vamos às participações aqui. O Marco Aurélio, boa tarde, bancada. Vocês não acham que o elenco do Galo é reduzido? Achamos, a gente até falou, viu, Marco? Pelas competições que vai disputar esse ano. Um abraço para todos. Marco Aurélio Rodrigues, bairro Minaslândia. Marcão, obrigado por você estar aqui com a gente, viu, Cláudio? Olá, Brasil, amigos. Se não aposta nos garotos contra o Palestino, vai apostar contra o Flamengo. Vodalu Barra Longa, concordo com você, Vodalu. Concordo. Eduardo Rodrigues, terror de Juiz de Fora. Aí você pegou pesado, hein? Juiz de Fora que pertence a minha Lima Duarte. O Atlético e o Cruzeiro tem que ser igual ao Flamengo, entrar nas competições para vencer todas. Dá-lhe, Mengo, você tá bem com esse seu Flamengo aí, viu? Juízo, hein? Tô sabendo que você tá, cheio de malevolência demais. E ontem a gente teve, fechando a rodada do Brasileiro, Bahia e Ceará, que finalizaram essa quinta rodada. A gente teve outros bons jogos, incluindo clássicos, Vasco, Flamengo, o Grenal. Vamos ver os resultados aqui na tela. Tá aqui, ó. O que foi a quinta rodada? Corinthians 2-1 no Sport, o clássico com empate, Grenal também empate, aqui o Flamengo e Vascão, Mirassol e Juventude também empate, teve até bem empate, hein? O Sansão, São Paulo 2-1, o Bahia, que foi esse jogo de ontem, 1-0, o Bragantino ganhando do Cruzeiro 1-0, Palmeiras 2-1 para o Fortaleza, outro empate, o Flusão e o Vitória, e o Atlético ganhando do Botafogo. Essa rodada, você que está quase dormindo aí, Beto, então para você acordar, Beto Guerra, qual foi, tirando o jogo do Galo? Arthur, joga de novo aqui na tela para o Beto ver. Qual foi, assim, o grande jogo? O grande jogo foi RB Bragantino 1, Cruzeiro 0. Foi o grande jogo da rodada, meu amigo, depois do Galo, obviamente. Né? Aqui, eu vou rolar a bola para vocês dois pelo seguinte, eu tive a oportunidade de acompanhar o Vasco e Flamengo, eu gostei muito, principalmente no segundo tempo, o Léo Jardim, goleiro do Vasco, catou, barbarizando no final. Virou nóia, né? E duas propostas interessantes, viu, Beto? O Vasco jogando no contragolpe, o Flamengo massacrando, um jogo corrido, um jogo legal. Para mim, dos outros que tive a oportunidade, claro, tirando os dois, foi o jogo que eu mais gostei. E vocês? Eu também acho que foi o melhor, foi o que eu mais gostei. O Vasco pressionou bastante o Flamengo, né? Sim. Bolas na trave, mas o Léo Jardim, como você falou, virou nóia, noite de nóia. Foi um jogo muito igual, né? O Flamengo batendo e o Vasco apanhando. Mas o Vasco jogou bem, cara. Tô observando aqui, continua prevalecendo o mando de campo, hein? Apenas uma vitória de visitante. Palmeiras. Só o Palmeiras em cima do o líder, né? E quase Fortaleza. não ganha, né? Teve um pênalti. Fortaleza que não perdia uma eternidade, amigo. Não, Então, o Palmeiras estava precisando dessa vitória, né? Precisava. E muitos Se o empates para Palmeiras variar, estava né? precisando dessa vitória, imagina o Atlético. Ô, Júlio, Não, o Palmeiras ficou bem. E o destaque, mais uma vez, para os erros de arbitragem na rodada, né? Nossa, é cada eu pênalti até inacreditável. O Arthur, a gente estava lembrando, nós conversamos hoje de manhã, no Grenal teve erro, para mim também foi erro absurdo. Inacreditável. E esse erro no Bahia também que teve, que a gente estava lembrando, só que o áudio do VAR ficou longo demais, mas assim, é um negócio absurdo, gente, até rolar a bola para vocês nesse quesito. O VAR força a barra para o árbitro, para ele virar e falar, foi pênalti, eu também não vi pênalti ali, então assim, o VAR tá chegando ao absurdo de impor a decisão do VAR. Mas você quer mais absurdo que o VAR para analisar o gol do Atlético? Você olha o lance e fala, gente, o que foi? Alguém soprou? Alguém deve ter soprado nenhum, aqui e o cara sentiu. Não, tem até um lance, mas era fora. Cara, eu na transmissão fiquei revoltadíssimo quando eu vi o lance. Falei, não tô acreditando, porque mostrou atrás do gol, não aconteceu absolutamente nada. Chamaram, ele foi, o árbitro até falou, gente, peraí. Tem até um lance que eu vou falar do Bahia, eu vou discordar, cara. O do Bahia eu vi no ângulo por trás, mas eu achei que foi pênalti, cara. Sabe por quê? Você achou? Sabe, eu vi até um vídeo de um, acho que é Sou Apito, o cara explicando. Eu gosto dele. E é verdade. Por trás você vê que tem um toquinho. Só que aí você vai, foi suficiente ou não. Cara, o jogador em velocidade é diferente do cara parado. Então o cara tá em velocidade, ele deu um toquinho, você vê que o pé do cara dá uma desequilibrada. Então eu acho que teve o toque. Mas o pênalti a favor do Grêmio no Grenal foi escandaloso. Escandaloso. Agora, escandaloso. Eu Não ter dado o pênalti. Né? Pra mim não teve. Joga aqui, Arthur, a tabela pra gente ver aqui. Então, como é que tá a classificação? Arthur, se eu não colocar essa classificação, ele quer mostrar. Não, o Arthur, que é isso palmeirense desde menininho, ele falou, coloca aí meu Parmeira.
Então tá aqui, ó, o Palmeiras, 13, o Flamengo, o Fluminense, o Braga, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, o Vasco, Juventude e São Paulo. Dentro da normalidade agora para vocês dois aí. Vai lá, Emerson, tá? É previsível ou não? Muito cedo, vai ter muita mudança. Eu acho que está muito cedo, dentro da normalidade, os dois primeiros colocados, né? O Bragantino eu acho que está surpreendendo ali no G4 nesse momento, mas é tudo muito início, né? Ainda tem muita coisa para rolar, os times ainda estão sem nada, né? Muito difícil opinar ainda. E o interessante... Não, quero agora que eu quero, você pode falar o que você quiser, mas já rolar isso aqui para você. E aqui, tem surpresa? Claro, o Atlético está aqui momentaneamente, mas quando a gente olha, você faz uma projeção, porque o Grêmio está mal, né, gente? O Grêmio tá mal. Se não abrir o olho, Sport, Santos voltar... Lembrando que o Galo perdeu para Santos e Grêmio. Parabéns, Arthur. Sim, fala do Mano aí, Arthur. Em primeira mão aí, hein? Primeira mão, depois de já ter rodado a manhã inteira, Mano Menezes é o novo técnico do Grêmio. Mas em primeira mão. E aí entra um lance interessante, as duas curiosidades. Você está vendo o Fluminense em terceiro lugar, você está vendo o Grêmio em 19º. Ou seja, saiu o Mano Menezes, assume o Grêmio, vem o Renato e assume o lugar do Mano no Fluminense e faz com que o Fluminense realmente consiga 3 vitórias consecutivas. Eu acho que isso ajudou bastante, né, amigo? Mano, você nem assumiu o Grêmio, o homem já tá te derrubando. Amigo, mano, aí é perseguição. Você nem assumiu o Grêmio, eu vejo, já tá falando a situação do Grêmio, é por culpa do Mano. O Mano tá chegando lá, ó. Mas o que ele fez com o Fluminense? Absolutamente nada. Então tá chegando no Grêmio, o Grêmio parece que a única salvação lá chama-se Renato Gaúcho. Será que depois ele busca o Renato Gaúcho para salvá-lo também? Cara, tá mostrando que o futebol tá muito louco. E o treinador, se manter aquele negócio, foi mandado embora agora, não admite nenhum outro time durante o ano. Aí os times realmente vão renovar, vão inovar. E a gente vai agora falar, inclusive, porque eu vou te falar, para mim esse aqui fala demais, nós vamos falar sobre ele. Após a derrota para o Fluminense na semana passada, o Corinthians demitiu o técnico Ramon Dias e o clube até chegou a acertar, mais ou menos, com o Dorival Júnior, para que ele fosse o novo treinador, mas devido à rejeição ele acabou desistindo, o Dorival não quis entrar em atrito com a torcida, e aí um nome aparece, um nome que para mim não engulo, muita gente fala que é extraordinário, que é isso, que é aquilo, para mim eu vou te falar, o técnico Tite, mas em uma nota postada nas redes sociais do filho dele, o Tite anunciou que recusou a proposta para poder cuidar da saúde mental. Vamos ver aqui a nota postada pelo Adenor Bach. O técnico Tite anunciou uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física. E aí, abre aspas aqui, entendi que existem momentos que é preciso compreender que como ser humano posso ser vulnerável. Admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Gente, eu nunca imaginei o Tite falando uma frase dessa, né? Estou sendo irônico. É o ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Sou apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com a minha família, os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer é interromper a carreira e cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada, vai adiar porque é uma decisão difícil. Aí o Tite falando. Roberto, para mim, o Tite, eu tenho uma lembrança muito ruim dele à frente do Atlético. Para mim foi muito papo furado. Na seleção brasileira, outra coisa muito ruim. Tudo bem, tem a vitória, a conquista, muito o mundo né? com o Corinthians, mas é demais. Você acha que Tite ainda tem espaço no nosso futebol? Eu acho que tem. Num futebol aí com Manos Menezes, o Tite ainda reina ainda. Eu acho que tem sim. É um bom treinador ainda, cara. No Flamengo ele fez um trabalho bem fraco mesmo. Até que infelizmente demitiram ele antes da final da Copa do Brasil. Mas eu acho que o Tite pode ainda voltar da série. Agora ele falar que... O que ele falou ali? Que saúde mental? Saúde mental, eu recebi mensagem da Itaú aqui, queria renegociar a dívida. Aí você quer saúde mental. Me ajuda. Eu acho que o Tite não soube falar não pro Corinthians. Mas o Arthur tá até falando, parece que ele teve uma crise de ansiedade. E isso acabou pesando. Claro que a gente tem que respeitar. Quem tem crise de ansiedade fala que isso é um negócio assim terrível, terrível, terrível. Mas só que o seguinte... O Beto falou uma coisa interessante, Emerson, Verso, amigo e amigo. Crise de ansiedade para o trabalhador, aquele que vai pegar o ônibus, o metrô, vai bater ali, capinar um lote. A gente, essa crise de ansiedade é uma coisa terrível, eu já acompanhei, já vi, tem notícias.
até de pessoas de família, você tem que engolir isso, dar a volta por cima. Agora, o cara, na situação dele, ele é um privilegiado, porque ele pode virar e falar, vou parar e vou dar um tempo. É uma coisa difícil, mas a situação dele permite isso. A realidade é o seguinte, a vida de um treinador de futebol hoje não é fácil, amigo. Aquilo que existia antes, não existia redes sociais, não existia aquele trabalho da imprensa. Quem tem a vida mais difícil? É do treinador de futebol igual o Renato Gaúcho, do Tite, que ganha 1, 2 milhões, ou da gente que é trabalhador e tem que pegar o osso, rói, vai, passa por tudo, não tem dinheiro, nome às vezes no Serasa devendo conta, pepino com a esposa com você, 1000 situações e você está todo mês ali no vermelho. Quem que tem a vida mais difícil? Cada um no seu cada um. Você assume dívidas de acordo com o que você ganha. Se você ganhar 2 milhões, você vai assumir dívida acima de 2 milhões. Se você ganhar 1.500, vai assumir dívida de 3 mil. Essa é a realidade. Então, a realidade, todo mundo sofre. Mas a pressão psicológica em cima de um treinador de futebol hoje, o futebol mudou, Júnior. Aqui, vou te falar, a cobrança é grande você tá lá no show tocando lá, aí vem uma pressão danada, você erra em cima disso. Ô, gente, essa pressão é para todo mundo. Criaram um mito de que treinador de futebol, e eu respeito sua opinião demais, mas é cheio de dodóizinho, cheio de mimimi. Os caras ganham e ganham bem para lidar. E, ó, tem 10 psicólogos de apoio, tem não sei o quê. A vida dos caras é um privilégio. Entendo a dor e o problema de cada um, a gente tem que entender isso. Mas é uma situação diferente para um 99,9% de nós brasileiros. Só um pequeno detalhe nesse caso do Tite, é porque até então estava tudo apalavrado, ele até teve lá no Al Hilal, chegaram a conversar que ele ia assumir e tal, então foi muito estranho em cima da hora. Isso aí a gente vai respeitar, logicamente, né, a nota, vamos acreditar na nota, mas ele estava em negociação para ir até para fora do Brasil. Né? E aí agora, de uma hora para outra, chega para o Corinthians, vai, acertou, não, em cima da hora, solta essa nota. Então, e a gente vai para o intervalo sempre respeitando e entendendo a dor do outro, mas para mim, nosso trabalhador, esse é que eu bato palma para ele é que tem a vida difícil. E para você ter uma vida fácil, conversando aqui com a gente, mande o WhatsApp 31 99680 2910, o intervalo é rapidinho. Se a gente for na onda do que o Abel fala, estou com cabelos brancos, ganhando 3 milhões por mês, eu pinto até o meu de vermelho. O intervalo é rapidinho. Voltou a seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de esporte, futebol, de vez em quando e muito mais. Tem participação na tela? Tô vendo aqui, vai ter? Tem sim, o Toninho, boa tarde. Gabi e Dudu no banco, 5 milhões jogados fora por mês. O que vocês acham, Toninho, de Contagem? Não é assim também não, mas que eles têm que jogar, tem. O Gilson, boa tarde, Gilson na área. Sei que muitos vão me condenar, porém tem minha opinião. Hulk não aguenta mais jogar 2 tempos, além de estar reclamando demais e armando contra-ataques por não aguentar os 2 tempos. Gilson, ele tá mal, concordo com você, tá devendo sim, mas espero que ele consiga dar a volta por cima. E você? O Gilson, eu poderia até concordar com você, mas aí seriam 2 falando bobagem. Júnior, você já viu 5 milhões no banco? Eu vou te falar, a gente tá vendo o banco do Cruzeiro, 50 reais. Tá uma luta, tá aqui, ó. Olha que blusa maravilhosa. Você vai Formen. Eu quero ganhar aqui, vai Formen, essa camisa maravilhosa. É linda, 99680-2910. Você mande o WhatsApp falando que quer concorrer ao sorteio. Sexta-feira, by Formen. Eu já tenho a minha. Essa blusa é sensacional. E ó, tecido é delicioso. Fala aí, placar do Cruzeiro, placar do Atlético para a semana na Sul-Americana. Vai lá, Cruzeiro Emerson. Vence por 1-0, o Atlético vence por 3-0. Eu verso. 4-0 para o Atlético, 4-0 para o Cruzeiro. Eu vou te falar, ele é otimista. Cara, ele é otimista demais. No dia que eu for pessimista, eu deixo de viver. Não, gostei aqui, eu te admiro demais por causa disso. Você é uma lição, você é um empreendedor. Eu vou te falar, um homem que faz nascer cabelo na cabeça de careca é um otimista. Exatamente. Pode ter certeza. Atlético e Caracas 3-1 Atlético, Palestino 2, Cruzeiro 1. Beto, você está fazendo raiva no torcedor do Cruzeiro. Não. Mas, gente, eu acredito que as vitórias são possíveis muito também pela questão fragilidade dos adversários. E, querendo ou não, a estrutura, tudo é melhor. Mas eu ponderei e falei com você. Não dá pra gente pegar e acreditar que a camisa joga por si só, a tradição, isso aí já mudou um pouquinho.
Emerson, que alegria ter você aqui. Eu vejo, você é o cara, sou seu fã. Do Beto eu não gosto muito não, mas tolero o Beto com muita alegria. Beto, meninos, um beijo a todos vocês. Obrigado. Às 7 da noite, Placar Horizonte. Amanhã, 10 da manhã, Deus me livre. E amanhã de volta, 1 da tarde. Tem aqui o seu Bola na Rede. Até amanhã.